Boa tarde, pessoal. Eu tô falando boa tarde porque eu gravei à tarde isso e vou mandar pra vocês, porque como eu mandei no grupo, eu não consegui enviar a aula ontem à noite. Então vamos lá. A gente vai iniciar então hoje a matéria de Ciência dos Materiais. Foi realizada a teleaula 1 ontem, dia 16, à noite, e hoje eu tô enviando para vocês então a aula atividade resolvida e comentada, certo? Então vamos descer. Essa matéria, essa aula atividade ela é toda teórica, então eu vou resolver ela toda nesse vídeo, certo? Vamos ali então na questão 1. A ciência dos materiais é definida como o estudo das relações entre as estruturas e propriedades dos materiais, que são constantemente estudadas com o objetivo de melhoria. Sobre a estrutura dos materiais, assinale a alternativa que contempla o correto conceito do termo estruturas. E aí ele nos dá ali, então, 5 alternativas. A gente vai analisar uma por uma. A alternativa A é uma característica de um material em termos de magnitude de resposta a um determinado estímulo que lhe é imposto. Acho difícil, porque aqui ele está falando de... A gente vai ter que analisar os detalhes, né? Até porque uma coisa que ficou muito vaga sobre essa questão, no vídeo, né, na teleaula, o professor ele não explica certinho o termo estrutura dos materiais. Ele só explica o tetraedro, explica que existe a estrutura, que fala que na próxima unidade vai ser comentado. Mas isso já veio na avaliação, na aula atividade, perdão. Então, eu achei que ficou bem vago. Mas se a gente analisar um por um, dá para ter uma noção. Porque ó, o primeiro ele fala de uma característica muito exata, assim. Então, acho difícil a estrutura do material ser só uma característica, né? Então, vamos para o segundo. Relaciona-se ao arranjo dos seus componentes internos, desde o nível de organização dos átomos em escala micro e macroscópica. Esse faz mais sentido, né? Ele está falando sobre a organização interna dos componentes desse material. Então faz sentido a estrutura ser essa questão, ser todos os componentes internos do material. Faz sentido. Vamos analisar as outras. Letra C. Relaciona-se com a capacidade de um material ser mais ou menos resistente a um estímulo que lhe é imposto. De novo, falando de uma característica muito específica. Acho difícil o termo estrutura dos materiais ser só uma característica. A letra D. É uma característica específica do material, capacidade de resistir ao desgaste, capacidade de resistência, tração e compressão. Também é difícil isso ser a questão da estrutura. E, por último, é definida pelo processo de fabricação do material, onde o nível de energia gasto para a tração molecular determina a resistência. Também não, o processo de fabricação não tem muito a ver com a estrutura do material. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Relaciona-se ao arranjo dos seus componentes internos, desde o nível de organização dos átomos em escala micro e macroscópica. Tem a ver realmente com a estrutura interna daquele material. Então, a resposta vai ser a letra B, certo? Como eu falei na teleaula, não ficou muito claro, o professor não explicou exatamente o termo estrutura dos materiais, mas a gente vai lendo um por um e vai por eliminação. E aí faz sentido. Então, vamos aqui para a questão 2. Entendemos que as necessidades humanas dão origem às pesquisas e, com isso, conseguimos descobrir novos materiais e processos. Outro aspecto está na investigação e melhoria das propriedades dos materiais. Neste sentido, falamos do tetraedro da ciência dos materiais. Assinale abaixo a alternativa que contempla os 4 pontos principais do tetraedro da ciência dos materiais. Aqui, então, nós vamos da mesma forma que a gente fez na anterior. Letra A. Átomos, moléculas, condutividade e resistência. A questão da condutividade e resistência até faria sentido, mas átomos e moléculas não faz muito sentido ser parte do tetraedro. Então, não acredito que seja a resposta correta. Questão B, alternativa B, perdão. Peso, composição química e propriedades mecânicas. Essa a gente já pode tirar fora, porque é um tetraedro, então tem que ter 4 e não 3. Letra C, alternativa C. Propriedades físicas, químicas, tração e torção. Aqui a gente está falando muito de propriedade e não do tetraedro. O tetraedro, eles são 4
digamos assim, 4 tópicos que formam a ciência dos materiais. Então, a gente não vai estar falando de uma coisa ainda tão específica como propriedades, química, física, nem nada do tipo. Então, também não. Alternativa D, composição, propriedades, desempenho e processamento. Essa é a resposta correta, né? Porque, se a gente for ver, a gente não está falando de uma propriedade específica. A gente está pegando o tema, que é a ciência dos materiais, e abrindo tópicos dentro da ciência dos materiais. E aí, esses tópicos que vão estudar. Então, a gente vai estudar a composição do material, as propriedades do material, o desempenho desse material e o processamento desse material, né? Então, a gente vai, por eliminação, vai fazendo mais sentido. E depois, sólido, líquido, gasoso e plasma, que também não tem nada a ver com o tetraedro. Certo? Então, a nossa resposta certa vai ser a letra D. Beleza? Até tem o desenho aí para vocês, ó. Aí tá, desempenho e custo. Então, já tem a primeira parte do tetraedro. Depois, propriedades. Depois, estrutura / composição. Depois, síntese e processamento. Então, só de ler, de ver a imagem abaixo, vocês já conseguiriam responder. Certo? Vamos então para a questão 3. Diante da diversidade de materiais utilizados na engenharia e processos, vamos analisar o seguinte conceito. Material que possui várias partes quimicamente ligadas são compostos orgânicos de elevada massa molecular, formados por unidades que se repetem denominadas monômeros, formando cadeias de longas extensões. Assinale abaixo o termo que corresponde com o conceito citado. Ele nos dá metais, polímeros, cerâmicos, alumínios e compósitos. Então, aqui, para a gente responder essa questão, é só a gente lembrar o nome. Então, aqui ele fala que é um material que possui várias partes quimicamente ligadas. Lá na teleaula, o professor citou o seguinte, que polímeros significa poli, muitas, partes. Então, são muitas partes quimicamente ligadas. Então, só da gente analisar o nome polímeros, a gente já consegue associar que é um material que possui várias partes quimicamente ligadas. Então, vai ser a alternativa B a nossa resposta. Bem tranquilo. E por último, a questão 4. Os materiais que possuem ligações primárias de 3 tipos, iônicas, covalentes e metálicas. Qual é a ligação que é forte e pode acontecer entre 2 elementos quando um deles possui um número pequeno de elétrons na camada de valência e outro apresenta uma camada de valência que quase preenchida? Assinale a alternativa que contempla a resposta correta. Então, ele nos dá iônica, covalente, metálica, não metálica e secundária. Então, a primeira coisa, ele fala lá no exercício, que possuem três tipos de ligações, iônicas, covalentes e metálicas. Então, a alternativa C e a alternativa D a gente já vai eliminar, né? Ele não cita as ligações secundárias e nem as ligações não metálicas. Então, ou ela é iônica, ou ela é metálica, ou ela é covalente, certo? Nesse caso, a resposta correta é a ligação iônica. A ligação iônica, sim, é forte, pode acontecer entre 2 elementos quando um deles possui um número pequeno na camada de valência e outro apresenta a camada de valência quase cheia. As outras, eu vou até ler para vocês o slide da teleaula. Então, a ligação covalente são ligações que têm uma configuração estável, é obtida pelo compartilhamento de elétrons entre átomos vizinhos. 2 átomos que estão ligados covalentemente irão compartilhar pelo menos um elétron a partir de cada átomo. E a ligação metálica, as ligações metálicas, nessas ligações os elétrons de valência são doados e formam um mar comum de elétrons, e assim são compartilhados por todos os átomos do metal. Isto é, os elétrons encontram-se praticamente livres para se movimentarem ao longo de todos os átomos do metal, né? E aqui eu vou até ler para vocês, olha, a definição da ligação iônica. São ligações fortes e podem acontecer entre 2 elementos quando um deles possui um número pequeno de elétrons na camada de valência e o outro apresenta uma camada de valência quase preenchida. E eles dão o exemplo
do metal e do não metal, certo? Então, terminamos agora a nossa aula atividade. Aqui no final tem a questão reflexiva. Então, eu peço para vocês lerem, resolverem. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, certo? Assistam a teleaula também. Vocês vão ter prova dessa matéria, do mesmo jeito que acontecia antes de tudo isso. Então, assistam as teleaulas, assistam os vídeos que eu mando para vocês. Se vocês quiserem que eu mando mais algum arquivo, algum auxílio, vão me pedindo no grupo, tá? Que o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu tô aqui disponível. Obrigada, pessoal. Até mais.